vamos mostrar para vocês como é que funciona um arquivo de entrada para fazer essa ANOVA com dados de haplótipos e como que a gente observa e constrói essas análises. Esse aqui é um exemplo que eu tenho de input, tá? Para o Arlequim. Aí aqui dentro a gente tem um cabeçalho que vai falar o que é o que você tem dentro desse arquivo. Então, por exemplo, o número de samples aqui é o número de populações que você tem. No meu caso é 5. É missing data, eu coloquei uma interrogação. Então, aqui você vai especificar para o programa o que é o seu dado. E aí, aqui embaixo começa, ó. Aqui, gente, a gente tem o dado de uma população. E aqui, então, você vai colocar o nome da sua população. No meu caso aqui, o meu código é a EDF. O tamanho da minha população, eu tenho 6 indivíduos. E eu vou colocar o meu dado. Sempre que você vai colocar um dado para o programa Arlequim, você precisa começar com uma chave e fechar com uma chave para ele entender que você fechou um grupo de populações. E aí, em frente a cada um dos meus indivíduos, eu coloquei o haplótipo correspondente, ou seja, o meu sequenciamento aqui, tá vendo? Então, aqui é o indivíduo 1, aqui é o indivíduo 2, e assim por diante. Então, novamente, aqui eu tenho outra população, e nessa população, então, eu tenho o nome da minha amostra, eu tenho o tamanho da minha amostra, nesse caso aqui são 7, e aqui eu tenho a constituição genética desses haplótipos por indivíduo. E assim por diante. Eu vou colocar aqui tudo que eu tenho. Nesse exemplo, eu fiz ele menorzinho, eu tenho apenas 5 populações. E aí, eu quero fazer uma estrutura para essa análise, mas eu vou colocar só um grupo, eu não vou fazer o FCT. O FCT, como eu havia dito, é entre grupos, que eu estipulei. Eu não quero fazer essa análise hierárquica. Então, isso significa que você define a hierarquia de acordo com a pergunta que eu tanto insisto que é importante que você faça, do que você quer identificar nos seus dados. Então, neste caso, para mim, não fazia sentido fazer uma análise entre grupos. Então, eu considerei tudo como dentro de um único grupo, e o que eu vou fazer vai ser uma análise somente entre as minhas populações, para eu ver o meu FST, que seria análogo ao FST, em termos de, para a gente ver a diferenciação genética das populações. Então, eles estão aqui, ó, dentro de um grupo, as 5 populações que eu quero avaliar. Vamos para o programa. O programa que eu vou utilizar agora chama Arlequim, também desenvolvido pelo Xcoffier. A versão que eu estou usando é a 3.5.2.2. Tem várias versões, e é interessante que você teste, porque algumas, às vezes, não funcionam no computador, dá uma travadinha. E o legal é que você também consegue fazer puxar o R para ele, então, de forma tal que quando você faz as análises, ele já te gera os gráficos feitos pelo R. Mas esse tem que ter o R no seu computador, tem algumas coisas que você precisa fazer. Para a aula de hoje, nós vamos simplesmente fazer uma análise da AMOVA, tá? Ficou redundante falar análise de AMOVA, né, gente? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu venho em Open Project. Então, Open Project. Eu já mostrei para vocês qual é a estrutura do meu arquivo de entrada. Então, eu vou pegar aqui, ó, exemplo Arlequim Pop. E, ó, quando você importa o seu arquivo de entrada, ele já reconhece as suas amostras. Ele já reconhece as suas populações que você já havia dito para ele. E ele também reconhece os grupos que você colocou. No meu caso, eu coloquei só um grupo e eu coloquei todas as minhas populações dentro de um único grupo. Eu não quis fazer comparação entre grupos. Eu fiz só esse grupo aqui mesmo. Ele já reconhece aqui, ó, se você olhar, tá escrito ploidia. O Arlequim, ele já reconhece os seus dados, tá? Então, ele já falou aqui para mim que o que eu tenho é um dado haplotípico. Eu não tenho como mudar isso daqui. E aí, quando eu vou em Settings, é aonde eu vou falar para o programa o que é que eu vou fazer. Neste caso, eu vou mexer só com a nossa AMOVA. Então, eu vou desmarcar as outras coisas aqui, porque senão pode ser que demore um pouquinho e a gente já quer olhar o resultado. Vou desmarcar tudo aqui porque eu não quero olhar isso nesse primeiro momento, eu quero só a nossa AMOVA.
Beleza. Aí, gente, tem duas formas de você computar a AMOVA. Tem a Standard AMOVA, tá bom? Que você vai analisar a nível diaplótico. E aqui tem Locus by Locus AMOVA, que ele vai olhar loco por loco. Tem essas duas formas de você performar, tá bom? Então, você vai... Aí, o que acontece nesse Locus by Locus? Você vai falar, mas como assim? Não olha a mutação do loco do loco? Não, o negócio é que esse Locus by Locus, ele vai fazer uma AMOVA para cada loco. Entendeu? Então, assim, esse aqui vai demorar muito, porque ele vai fazer uma AMOVA para cada um dos locos. Ele não vai simplesmente computar, como eu expliquei para vocês ali, as mutações, não. Ele vai fazer uma AMOVA, ele vai performar uma AMOVA para cada loco das suas populações. Então, se tiver 1000 populações, ou 1000 populações não, 1000 indivíduos, nos 1000 indivíduos, para cada loco, ele vai performar uma AMOVA. O número de permutações para esse teste não paramétrico, eu particularmente gosto de colocar o máximo que ele permite aqui, é 10.000. Se você quisesse computar a rede de haplótipo, você poderia aqui, nesse primeiro momento, eu não vou fazer isso, tá? E aí, então, eu vou usar a distância par a par, para a gente poder fazer a diferenciação entre esses haplótipos. E aí, agora, a gente, feito as nossas escolhas, vem Start. E aí ele vai começar a computar. Como a gente fez pouquinha coisa, eu suponho que a gente já tenha o nosso resultado aqui. Sim, nós já temos. Eu vou abrir. E aí, gente, toda vez que o Arlequim roda, vai gerar uma pasta para você, em que vai estar escrito exemplo, e lá dentro vai ter todo o seu resultado. Uma coisa também que eu gostaria de falar para vocês é usar esse programa dentro do C, tá bom? E também não fica colocando na área de trabalho igual eu fiz, não. Eu fiz aqui só para dar exemplo, às vezes dá ruim, eu já tinha testado antes, e você fica sem entender o que está acontecendo. Bom, ele gera uma série de coisas aqui, que hoje não é o objetivo da aula, então não vou olhar, mas a gente pode observar depois. E aqui eu vou atrás da nossa AMOVA. Bom, aqui eu tenho, então, o resultado da AMOVA. O exemplo que eu mostrei para vocês com os dados de Macaúba, eu tinha 3 hierarquias, 3 grupos, porque eu tinha decidido, de acordo com a minha pergunta biológica, que eu queria avaliar se havia diferenciação genética ou estruturação das minhas populações, levando em consideração aquelas três sources de variation, né? Aquelas 3 fontes de variação. Nesse caso, eu quis simplesmente olhar 2 fontes de variação para esse exemplo, né? E aí foi, então, entre as populações, que vai ser o meu FST, ou FST, é análogo, né, ao FST, e dentro das minhas populações. Para esse caso aqui, o que a gente percebeu, aí a gente vai olhar aqui a porcentagem de variação, e essa porcentagem de variação dentro do meu quadro da AMOVA, o somatório dela precisa ser 1. E aqui o que nós observamos, embora esteja pequenininho, provavelmente vocês não vão olhar, mas aí quando vocês fizerem a análise de vocês deem uma olhada nessa região que eu estou colocando aqui. Essa primeira aqui vai me dar, então, a fonte de variação para a partição que eu coloquei, que foi entre populações. E aqui eu encontrei uma porcentagem de 84% de variação que existe nos meus dados em virtude das diferenças da forma como as variantes genéticas estão disponibilizadas, vamos dizer assim, dentro das minhas subpopulações. E aí, então, novamente, eu preciso ver aqui qual é o meu p-valor desse índice de fixação do meu FST, que foi 0,84. Ou seja, altamente diferenciado, porque a gente olha isso de 0 a 1. Aí muita gente fica, mas o que é para mim? Qual que é o parâmetro para mim? É 0, tá, não é diferenciado, mas e 0,3 é diferenciado? Olha, isso é também um assunto muito delicado, porque a gente tem que olhar muito a ecologia da espécie que você está trabalhando. Por exemplo, é uma espécie que ela tem endocruzamento, então, se você tem endocruzamento, você já espera que a diversidade genética seja menor, né? Então, aí, de repente, se esse endocruzamento que ocorre lá já ficou por muito tempo, essas populações estão altamente homogeneizadas, como funciona? Porque a gente só vai conseguir interpretar adequadamente esse FST se a gente conseguir olhar para a ecologia da nossa espécie e ver o que faz sentido, sabe? De acordo com o que a gente tem de cenário. Uma coisa legal é dar uma olhada nos trabalhos que que analisaram a AMOVA, mas com organismos próximos aos seus, com os hábitos de vida próximo, com a ecologia próxima, porque aí assim você consegue
ter insights e verificar se aquele FST é alto ou baixo. Mas, via de regra, isso daí é o seguinte, um FST igual a 0, não tem estruturação. O FST igual a 1, quase que você pode dizer que você tem espécies distintas, né? Porque é, assim, altamente diferenciado. E aí, gente, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que algumas vezes nós temos valores de FST, não importa, nós temos valores muito elevados simplesmente porque a gente tem algumas populações que podem estar puxando, entre aspas, essa variação e enviesando as nossas análises. Como assim, Natácia? Por exemplo, olha aqui, a gente tem aqui populações muito parecidas, na verdade iguais, não é? Aí, se eu fizer uma AMOVA, e aí vamos considerar só essa parte aqui, ó, só essa parte aqui do Nordeste, em que eu tenho as variantes cinza, branca e azuis. Se eu fizer com essas populações aqui, muito provavelmente eu vou ter um FST relativamente alto. Por quê? Porque essas variações aqui vão puxar essa diferença, mas a maior parte das populações são parecidas entre si. Então, quando a gente faz a AMOVA, a gente está considerando esse balaio de hierarquia. E é interessante que a gente veja se esses valores de AMOVA, porventura, estão elevados em virtude da diferenciação entre as populações. Aí entra um outro aspecto que a gente tem que computar, que seria a diferenciação entre as populações. Então, eu vou ver se tem diferença entre a população 28 aqui e a população 39, entre a população 28 a 34, entre a 28 a 36, entre a 28 e a 15, que provavelmente vai ser um FST super elevado, porque não há nenhum compartilhamento da variante branca aqui com a variante azul dentro dessas populações 28 e 15. Você não tem uma porcentagem, né? Então, muito provavelmente aqui vai ser um FST altíssimo. E aí, isso pode levar a um FST, um FIST, um FICT alto na sua AMOVA, porque algumas populações são extremamente diferentes de outras. E aí, quando você vai computar as diferenças entre os haplótipos, você vai ter um valor alto que, na verdade, é devido a algumas populações. Isso também já te dá pistas para a interpretação dos seus dados, né? Então, sempre cuide de olhar o FST par a par nas suas análises.